Graça e paz, família. Apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição, mais uma vez aqui para compartilhar a palavra com você. É a palavra de Hebreus capítulo 10, né? Para que a gente traga a palavra completa para você. Hebreus 10, 35 diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus tem bênção para a sua vida, meu filho. Seja persistente e você vai alcançar o impossível. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, ele não retrocede. Então a persistência, ela é característica daquele que deseja ir além, que está disposto realmente a romper os seus limites e não se detém diante das dificuldades. Geralmente aquele que é religioso, ele acaba sendo passivo, esperando alguma coisa acontecer e invariavelmente nada acontece. Mas veja bem, a igreja do Senhor, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela tem as suas mesmas características. Então, nós temos a capacidade de avançar em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então não existe má notícia, não existe impedimento que possa afastar a nossa conquista ou a nossa vitória. Você nasceu para vencer. Então nós aprendemos sim que a impossibilidade não é o fim da nossa conquista, mas a impossibilidade é o início, é o começo de uma caminhada de milagres, 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 até a promessa se cumprir e o impossível se tornar possível. Então existem passos para a persistência, para que nós possamos viver essas impossibilidades. O que a gente precisa fazer? Primeiro, trazer à existência aquilo que não existe. Romanos 4,17 diz, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Então, qual era a possibilidade de Abraão ter um filho naquele momento? 100 anos, Sara, idade avançada, estéril. Possibilidade zero, nenhuma. Então a razão, ela coloca o homem na dependência daquilo que é natural. Mas Abraão, ele era diferenciado, ele era um homem espiritual, ele vivia noutra dimensão e ele sabia que se não existia ainda, Deus iria criar. Então acredite, você vai dar passos de fé e tudo aquilo que não existia vai passar a existir. O Senhor vai entregar nas nossas mãos, vai trazer a existência na nossa vida. Então eu preciso ser persistente para trazer realmente à existência aquilo que não existe, mas também para prevalecer sobre a má notícia. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 5, versículo 35, que Jesus estava indo com Jairo para curar a filha de Jairo. Aí chegou uma notícia terrível: tua filha já morreu. Por que tu incomodas ainda o mestre? A Bíblia diz que Jesus nem ligou, sem acudir a tais palavras, ele disse para Jairo: não temas, crer somente. Então, para muita gente, o momento era o fim. Ouviu a má notícia e agora concordou com a má notícia. E muitas pessoas têm desistido quando algo não deu certo ainda. Então, muitas pessoas acabam sem enxergar uma saída para uma determinada situação. Por quê? Porque se entregam à má notícia. Mas Jesus trouxe uma boa notícia: creia, apenas creia. Então você vai dar passos realmente que você não podia dar, você vai se levantar e toda a palavra que vier contra a sua vida não vai te paralisar, em nome de Jesus. Josué 1,5 vai ser a tua bandeira: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Não te mandei eu? Ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Então, para caminhar realmente na persistência, eu preciso vencer a má notícia, mas também vencer a incredulidade. A Bíblia diz em Números capítulo 13, no versículo 32,
que diante dos filhos de Israel começaram os 10 espias a infamar e a eles dizendo que a terra era impossível de ser conquistada porque haviam gigantes na terra. E eles então começaram a contaminar o povo com incredulidade. Mas a Bíblia diz que Caleb estava ali. Ele andava debaixo da palavra, debaixo da promessa, ele persistiu, ele continuou andando, mesmo quando tudo à sua volta estava falando ao contrário. Então continue caminhando, mesmo que a maioria esteja desistindo, você vai continuar. Você tem uma palavra poderosa na sua direção, é o seu tempo de avançar, de conquistar, em nome de Jesus. Então vença a incredulidade, mas também você precisa não se entregar a nenhum tipo de rejeição. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 28, que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ele começou a falar palavras duras contra Davi. Por que tu desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha, eu te conheço, conheço a tua presunção, conheço a tua maldade. Mas a Bíblia diz que Davi disse o seguinte: olha, o que foi que eu fiz agora? O que foi que eu fiz agora? Então Davi, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi abandonado, mas mesmo assim, Davi se levantou para quê? Para viver a promessa, porque ele sabia que a promessa era maior, que o Deus da promessa era muito maior. Então é tempo de deixar todo tipo de situação que te cause tristeza, deixa para trás, esquece, deixa lá no passado. Por quê? Porque o Senhor vai trazer cura, libertação, vida, e você vai até o seu milagre em nome de Jesus. Então a persistência, ela lhe torna ousado para viver o impossível. Elias, a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 18, no versículo 42, que ele subiu ao cimo do Monte Carmelo. E aí o que aconteceu? Ali ele orou, ele se encurvou, orou, e quando ele orou, ele disse para o seu moço: vai, olha na direção do mar, vê como é que está a situação. E ele disse: não tem nada. E Elias continuou orando, até que viesse um sinal de Deus. Deus moveu Elias, sim, moveu o seu coração para que ele orasse, para que viesse chuva. Orou 1, 2, 3, 4 vezes. Na 7ª vez, a Bíblia diz que a nuvem apareceu do tamanho da mão do homem. Por quê? Porque Elias, ele era um inconformado, ele estava ali disposto: eu não vou parar de orar enquanto o milagre não acontecer. E ele orou até a 7ª vez. Quando apareceu a nuvem do tamanho da mão do homem, a Bíblia diz que ele recebeu a notícia, já trazendo o recado para Acabe: olha, desce, avisa para Acabe que vai vir uma grande tempestade. Ou seja, aos olhos humanos era pouco, era só uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas para Elias era a resposta de oração. O coração de Elias se alegrou com aquela pequena nuvem, e a chuva veio e abençoou a Israel. Então, a mesma certeza que estava no coração de Elias tem que estar no seu coração, de que Deus vai lhe abençoar, vai trazer a possibilidade, vai abençoar toda a tua rota, toda a tua jornada, toda a tua caminhada, e na tua persistência você vai crescer espiritualmente para viver promessas superiores. Na tua persistência vai haver uma liberação de tudo aquilo que estava retido, vai ser liberado sobre a tua vida. Na tua persistência vai haver uma disposição interior para você avançar, para ir mais longe, para crescer mais ainda, para conquistar coisas que você nunca conquistou. A tua persistência vai fazer você avançar para coisas maiores em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, que você caminhe realmente confiando em Deus, confiando no Senhor, confiando que a palavra dele é uma promessa na tua direção e que você vai sim conquistar tudo aquilo que Deus prometeu. Tome posse da palavra, tome posse da bênção e viva realmente essa persistência na jornada de milagres até alcançar o impossível. Que Deus abençoe você, um beijo no coração, amém, amém, amém. Que Deus abençoe, meu filho.